Então, João Batista, ele é muito enfático em chamar ao arrependimento, e as pessoas então confessavam os seus pecados, reconheciam que eram pecadores e então eram batizadas ali no Rio Jordão por ele. E isso era no mundo espiritual, um reconhecimento da atitude que aquelas pessoas estavam tendo. Então, a partir do momento que eu olho para dentro de mim, olho para minha vida, e através do que a palavra está dizendo para mim, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu sou totalmente dependente dessa salvação que vem através de Cristo, e eu então decido crer em Jesus. A palavra em Marcos 16:16 diz: quem crer em Jesus, quem crer na palavra, quem crer que precisa ser resgatado e for batizado, será salvo. Então, esse primeiro processo de salvação, ou esse primeiro passo da nossa vida em Deus, passa a ser a partir do momento em que eu creio em Jesus e sou batizado. Eu falo que uma coisa completa a outra. Eu costumo dizer que o batismo na água deveria ser algo instantâneo ao nosso crer em Jesus. Eu costumo dizer isso nas aulas porque, na verdade, é uma maneira que eu vejo a palavra de Deus sendo mostrada aqui para mim, tanto na vida de João Batista, quanto em outras passagens no próprio livro de Atos dos Apóstolos, quando eles pregavam o evangelho e as pessoas eram então resgatadas, as pessoas criam em Jesus como Senhor e Salvador, elas imediatamente eram batizadas. Então, para mim, o batismo com água diz respeito a um ato completo de salvação. Então, eu não precisaria esperar nenhum dia sequer para tomar essa decisão. A partir do momento que você creu que Jesus morreu por você, que ele pagou o preço pela sua dívida, o primeiro passo a ser dado como cristão, como aquele que creu, é ser batizado. É passar pelo batismo com água, passar por esse sepultamento e por essa ressurreição, sepultamento da velha natureza e ressurreição da nova natureza, para que a partir disso você comece a caminhar uma vida de redenção, de resgate mesmo, dado por Jesus. Então, para mim, o batismo deveria ser instantâneo. Eu brinco que eu falo que toda igreja ou todo local onde fosse pregado o evangelho já deveria ter uma piscina ali do lado, ou deveria ter um lago, ou deveria ter um rio, como era no caso de João Batista, que ele estava ali no Rio Jordão, para que as pessoas automaticamente já pudessem ser batizadas nas águas, porque é uma atitude completa de salvação. Creu e foi batizado, você é salvo. Aí a palavra continua dizendo: mas quem não crê será condenado. A condenação aqui diz respeito ao não acreditar nessa redenção vinda de Jesus, ao não crer nessa salvação que é disponibilizada para mim e para você através de Jesus Cristo na cruz. Então, esse versículo ele é muito completo. Ele diz assim que quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele é condenado. Não está dizendo sobre o batismo, não está dizendo que se eu crer e não for batizado eu não vou ser salvo, não. O que ele diz é que há uma forma completa de ser salvo, que é crendo e sendo batizado, ok? Então, eu costumo dizer que a salvação ela está atrelada ao batismo com água, a esse sepultamento e ressurreição junto com Cristo. Entendeu a salvação? Entendeu a redenção? Eu sou então mortificada com Cristo na sua morte, sepultado, e então eu passo a ter essa ressurreição também junto com Cristo no momento que eu sou tirado das águas. A água fala de lavagem, água fala de purificação, água fala de restauração, água fala de limpeza, água fala de purificação. Então, todas as vezes que nós falamos de água, a gente tem um sentido bem amplo, mas um sentido muito próprio, que é a própria palavra de Deus fazendo esse processo de lavagem em nós, de purificação em nós, de restauração da velha natureza para a nova natureza. É como se eu realmente entrasse ali e lavasse toda a sujeira que existia na minha vida antes de Jesus. E a partir do momento que eu levanto limpo então para começar uma nova vida, uma nova história com Deus. Esse é o processo do batismo com água. Uma confirmação do crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o principal
passo a ser dado pós crer em Jesus como Senhor e Salvador, o batismo com água. Aí João, ele é muito enfático em dizer nesse versículo 11 que a gente acabou de ler no início da aula, falando que depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando eu disse que nós estamos aqui separando esse batismo em 3 tipos de batismo, é exatamente isso que eu entendo, que eu acredito. O batismo nas águas, como eu falei para vocês até agora, fala de um batismo que o próprio homem, sem a intervenção ou sem a interferência de Deus ou do Espírito Santo, ele toma essa decisão. É uma decisão única e exclusiva do homem. Eu não dependo de nada, né, exterior para tomar essa decisão. Então, essa decisão é uma decisão que eu tomo a respeito daquilo que eu creio. Então, é uma decisão que eu tomo a respeito daquilo que eu tenho entendido da palavra. Então, esse primeiro batismo é o batismo com água. Depois disso, vem o batismo com o Espírito Santo. E aí eu falo que esse batismo com o Espírito Santo, ele tem justamente agora uma outra ideia. Ele tem uma ideia de uma dupla participação. Que seria o quê? Eu costumo explicar que essa participação tem a ver com o homem, comigo, que acabei de crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a palavra de Deus diz, nós vamos ler alguns versículos falando sobre isso, que a partir do momento que eu criei e fui batizada, o Espírito Santo automaticamente vem fazer morada dentro de mim. O próprio Jesus, ele vem habitar dentro de mim, ele vem passar a estar comigo todos os dias da minha vida. Nós vamos ler isso. Então, o batismo com o Espírito Santo diz respeito a 2 pessoas que se entregam em conjunto. Eu me entrego inteiramente para Deus numa nova vida, numa nova mentalidade, num novo estilo de vida, que é segundo a palavra, e o próprio Jesus, o próprio Deus, na figura ou na pessoa do Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, vem fazer morada dentro de mim. E esse é esse segundo batismo com o Espírito Santo. A partir do momento em que eu criei e fui batizado e agora eu sou salvo, o Espírito Santo passa a ter morada dentro de mim. O meu espírito agora vivo para Deus tem uma habitação do próprio Espírito Santo dentro de mim. Ele vem fazer morada dentro de mim. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Continuando aí na apostila, o Espírito Santo, que é o chamado Paracleto no grego, né? O nome para o Espírito Santo aqui nesse versículo que eu vou ler para vocês é Paracleto, que quer dizer ensinador. A partir desse momento agora eu tenho um professor, eu tenho um ensinador que vai estar comigo todos os dias. Vamos ler junto comigo? João 14, 26. Você que está aí com a Bíblia aberta, leia comigo João capítulo 14, versículo 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso aqui quem fala é o próprio Jesus, dizendo a respeito daquele que viria assim que ele fosse crucificado, morto, e ele ressuscitasse, o Pai enviaria outro para estar com os discípulos, para estar com aqueles que crerem nele. Ele não nos deixaria órfãos, a palavra de Deus diz, né? Mas teria alguém que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nunca mais nós teríamos a ausência de Deus conosco. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que Jesus disse, que ele enviaria outro, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Interessante dizer, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto na próxima aula, que é sobre o Espírito Santo, então eu não quero focar aqui nisso, mas eu vou explicar direitinho para vocês o que é o Espírito Santo e como é essa ação do Espírito Santo no nosso dia a dia na próxima aula. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, ele é muito claro e muito objetivo em dizer assim: a partir do momento que você
crê e for batizado, jamais você deixaria de ter a presença do próprio Jesus junto com você, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nós temos que ter essa convicção de que a partir do momento em que eu criei e que eu fui batizado e que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir do momento que eu tomei essa decisão por arrependimento, por mudança de mentalidade, por mudança de vida, o Espírito Santo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, vem fazer morada dentro de mim. Ele vem ser o meu conselheiro, ele vem ser o meu ajudador, ele vem ser o meu ensinador, ele vem ser o meu parceiro de vida com Deus. Porque nós vamos entender durante algumas aulas que a gente vai ter aqui, que a necessidade de todo cristão, a necessidade de todo aquele que decide por uma nova vida em Deus, a nossa maior necessidade é pelo Espírito Santo, porque ele é o único auxílio que nós podemos ter para ter uma vida de santificação, uma vida de purificação diária. Então é impossível que o homem consiga vencer a sua carne, o pecado, e todas as coisas aqui nesse mundo, se não for através do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a partir do momento em que eu sou salva, a partir do momento que eu creio em Jesus como Senhor da minha vida, a partir do momento que eu me entrego em arrependimento a Deus, o Espírito Santo ele vem automaticamente habitar dentro de mim. Para quê? Para que ele possa ser esse auxílio, esse ajudador que eu tanto vou precisar na minha caminhada agora com Cristo. Então, esse segundo batismo, ele diz respeito de uma parceria. Eu costumo dizer que aqui Deus precisa de mim e eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, fazendo essa parceria. O Espírito Santo não pode vir se eu não der lugar, se eu não crer em Jesus. E eu também posso ter certeza que se eu criei e fui batizado, se eu creio em Jesus, se eu passo por esse momento de entrega, de redenção, eu posso ter plena convicção de que o Espírito Santo agora veio habitar na minha vida. Esse é o batismo com o Espírito Santo que Jesus era o único que poderia fazer. Por quê? Porque necessitaria da ajuda, da intervenção divina. Nós não podemos receber o Espírito Santo se não for por uma ação do próprio Deus em nós. Não há esse enchimento do Espírito Santo, não há essa revelação do Espírito Santo, não há essa possibilidade de receber esse batismo com o Espírito Santo se não for através da intervenção de Deus. Então o homem sozinho é impossível que ele receba o batismo com o Espírito Santo. E Deus sozinho é impossível batizar o homem com o Espírito Santo se não houver essa entrega do homem. Então eu costumo separar e vou novamente repetir. O batismo com água é uma decisão somente minha, não há uma intervenção divina nisso. Eu decido por crer em Jesus e ser batizado, para ser salvo. Agora, o segundo batismo, a palavra de João Batista está sendo muito clara, dizendo que Jesus viria e ele nos batizaria com o Espírito Santo. Então eu preciso de Jesus juntamente comigo nesse processo para que eu seja batizada com o Espírito Santo. Então precisa de uma parceria, de uma unidade entre a minha pessoa e a pessoa do próprio Jesus e do Espírito Santo, para que eles venha, né, e faça parte da minha vida, esteja morando dentro de mim. Então, esse é o segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo. Eu até quero ler aqui com vocês também Atos 1:5. Vamos abrir ali comigo? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Esse batismo só Deus pode batizar, mas precisa da permissão do homem, né? Então, como eu já falei para vocês, o batismo com o Espírito Santo não pode ser somente Deus querendo me batizar, porque ele precisa da minha autorização, né? Da minha intervenção junto com ele, mas também não dá para ser só o homem desejando então ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso que Deus esteja nesse processo para que eu receba então o Espírito Santo dentro de mim. Mas é uma atitude realmente em conjunto. Eu aceito, eu creio Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e Deus vem automaticamente e me batiza com o Espírito Santo e faz ele habitar dentro de mim
todos os dias agora da minha vida. Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha o que Jesus está dizendo aqui para nós. Jesus diz assim, pois João Batista, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui é uma promessa, né, de que o Espírito Santo viria habitar junto com aqueles discípulos, viria habitar com eles todos os dias a partir daquele momento. Em que momento que isso aconteceu? A partir do momento que Jesus que ele ascendeu aos céus, né, que Jesus foi realmente para junto do Pai. Aí ele disse que ele não nos deixaria órfãos, mas ele estaria conosco todos os dias da nossa caminhada. Então Jesus disse que se ele não fosse para o Pai não poderia enviar o Consolador, o Espírito Santo. Nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula. Então o enchimento com o Espírito Santo, ele só pode acontecer no momento em que eu creio em Jesus e que então eu passo a ter essa caminhada com Deus. Ele vem habitar para nos ajudar em todas as coisas. Eu coloquei aqui, ó. Começa a caminhada de nova criatura, de novas práticas, de mortificação da velha natureza, de renovação da mente, novos frutos em uma árvore boa, em entendimento da palavra e dos propósitos de Deus, a obediência a princípios. Queridos, o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas mistificam esse batismo com o Espírito Santo, achando que tem a ver com a evidência do falar em línguas, tá? Esse é um outro assunto que a gente vai tratar quando a gente falar dos dons, não diz respeito aqui ao batismo, eu quero focar nos batismos pra gente entender essa aula, mas muitas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é aquele momento em que nós somos, então, que nós temos a evidência do falar em outras línguas. As pessoas acham que só receberam o batismo com o Espírito Santo se elas começam a falar em outras línguas. Se elas começaram a falar em outras línguas, então isso quer dizer que elas foram batizadas com o Espírito Santo. E eu quero te dizer enfaticamente que não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra está dizendo que nós seríamos batizados com o Espírito Santo a partir do momento que nós crescemos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu vou falar bastante sobre esse assunto na próxima aula, de quem é o Espírito Santo, como é essa pessoa da Trindade, como ela age, de que forma ela opera nas nossas vidas. Então, te peço para não perder a próxima aula, que eu vou gravar logo pra gente ter já esse entendimento. Então guarda isso no teu coração. O batismo com o Espírito Santo eu recebo quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É ser, então, mergulhada nesse Espírito Santo para que ele possa te ajudar durante a sua caminhada, durante esse processo de santificação, de mortificação, de nova vida, de nova criatura com Cristo. Esse é o processo do batismo com o Espírito Santo. E agora vem o terceiro batismo, que é o batismo com fogo, né? Vamos ler lá o versículo de novo, só pra gente relembrar. Olha o que João Batista diz. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista separa esse terceiro batismo, que é o batismo com fogo, dizendo que o primeiro ele estaria apto a fazer, né? Como eu já falei. Então, o primeiro batismo, que é com água, o homem toma decisão sozinho, sem a intervenção divina. O segundo batismo, ele precisa, então, da intervenção divina, que a partir do momento que eu creio, Deus vem e coloca o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, vem fazer morada na minha vida. Então, precisa do homem e de Deus. Agora, esse terceiro batismo, eu costumo dizer que agora o homem ele não é mais necessário. O batismo com fogo diz respeito exclusivamente ao próprio Deus. Então não existe mais essa parceria. O próprio Deus é aquele que nos batiza com fogo. Por que, Elisângela, que você está dizendo isso? Porque a palavra de Deus está repleta de versículos falando sobre esse Deus que vem de forma como fogo, que tem essa intervenção na nossa vida.
E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu dei essa aula, o entendimento que até aquele momento eu tinha do batismo com fogo era exatamente a respeito do juízo de Deus, do juízo final, né? Desse realmente desfecho da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas eu posso dizer para vocês que existe sim um processo que vai acontecendo na nossa caminhada em que esse batismo de fogo vai acontecendo. Vai haver sim esse juízo final, esse juízo de Deus e esse batismo de fogo no final dos últimos dias, ou no juízo final, vamos dizer assim, né? Nós teremos sim esse batismo com fogo final, que diz respeito ao próprio juízo de Deus mesmo, né? Nas nossas vidas. Eu até coloquei aqui na apostila, eu queria que você acompanhasse comigo. Fogo diz respeito à ira de Deus, a juízo, né? Mas não só, né? Eu queria até que você colocasse aí, quem tá com a apostila na mão, que não diz respeito só ao juízo de Deus, não diz respeito somente à ira de Deus, ainda que muitos versículos mostrem isso, mas diz respeito também à purificação. Em vários versículos da palavra de Deus nós vemos o fogo de Deus vindo para trazer purificação no homem. Um exemplo clássico disso que todo mundo lembra, né? Algo que vem sempre à nossa mente quando a gente pensa nesse fogo de Deus trazendo purificação é na vida de Isaías, né? Do profeta Isaías, quando ele tem então aquela visão do trono de Deus, ele tem a visão do próprio Jesus e ele diz que ele vai morrer porque ele era pecador, mas aí diz que aquele anjo vem com uma brasa viva do altar e ele toca os lábios de Isaías e o purifica com aquele fogo que vem do altar do próprio Deus. Então, a palavra tem me ensinado que esse fogo, esse batismo com fogo, diz respeito também ao processo de purificação, ao processo de santificação que a gente passa durante a nossa caminhada com Cristo, para que no último dia, naquele dia do juízo final, realmente, esse fogo que vai trazer juízo sobre a terra, ele possa nos achar, então, santificados, restaurados, e nós possamos então passar por essa ira de Deus sem sermos consumidos. Por quê? Vamos lá? Esse batismo só Deus pode batizar por decisão dele. Então a intervenção no batismo com fogo é somente do próprio Deus. Eu não tenho como interferir, amém? A minha vida, na verdade, ela vai sendo consumida, né, por esse fogo de Deus, e é por isso que é uma intervenção totalmente divina. Mas em que momento isso acontece? Eu coloquei aqui na apostila que nós temos a referência de Apocalipse 19:12, que diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo. Então por isso que eu falo que o batismo de fogo está ligado exclusivamente ao próprio Deus. Então quando Deus ele vem e nos olha, né? E aqui eu tô falando desse versículo em específico que diz respeito